Evangelho, sexta-feira da oitava de Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, mas os seus não a acolheram. Mas todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graças por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da oitava de Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao dia 31 de dezembro, a conclusão do ano de 2021. Hoje, a Santa Liturgia nos entrega o prólogo do Evangelho de São João, que já tivemos a oportunidade de ouvir durante esse tempo da oitava de Natal. Mas hoje o retomamos para cantar a alegria do mistério do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para cantarmos a alegria do mistério da encarnação, do Senhor que veio ao nosso encontro. Veja, cada uma das meditações que fizemos ao longo desses dias, desde a última semana do Advento até hoje, enriqueceu significativamente a nossa compreensão a respeito do mistério da encarnação e tornou o nosso coração mais piedoso e justo. Em que sentido justo? Como nos ensina a Sagrada Escritura. Durante esses dias, rendemos graças a Deus e cumprimos o ato de amor que é devido para com o Senhor, em uma consciência mais iluminada, em um espírito mais edificado pela Palavra de Deus. E isso é um caminho de justiça. Ao mesmo tempo, rezamos com maior piedade os mistérios gozosos e tivemos a chance de poder percorrer os passos dentro do mistério da encarnação do Senhor e assim aumentar não só o nosso conhecimento, mas a nossa piedade na hora de rezarmos os santos mistérios do Rosário, os mistérios da alegria. Aqui, né? Na Itália se fala mistérios da alegria, e também no Brasil, mas a gente tem mais o hábito de dizer os mistérios gozosos. Olha que maravilha, né? Então, foi um percurso na conclusão do ano civil de 2021, um percurso onde o Senhor nos conduziu num caminho de amizade com Ele. Vocês lembram que falávamos de Simeão? E dizíamos que as mesmas virtudes que aparecem no coração de Simeão são aquelas que aparecem no coração de São José e são as virtudes próprias do coração dos amigos de Deus? Pois bem, aí está. Então, o Senhor nos deu a graça de também crescermos nessas duas virtudes
importantes para a nossa amizade com Deus. Como é bom terminar um ano tendo a clara experiência de que o Senhor edificou em nós um itinerário de amizade. Olha só, você terminou esse ano crescendo na amizade com o Senhor. Uma amizade que foi sendo amadurecida e aprofundada ao longo do inteiro ano, mas de maneira muito significativa nessas duas últimas semanas, o Senhor intensificou muito esse chamado à amizade e nos deu a graça de olhar o testemunho de grandes amigos do Senhor e a aprendermos com Ele a também edificarmos, alicerçarmos uma amizade forte com o Senhor. De maneira que amanhã daremos início ao novo ano de 2022 sob a proteção de Maria Santíssima. Assim como a Virgem foi a medianeira em favor de todas as graças, ela é a medianeira em favor de todas as graças, como foi em favor de Isabel, João Batista e Zacarias, também foi em favor de Simeão e em favor de Ana, pois afinal ela levou o menino ao templo, sempre obediente a Deus, cumpre a nossa Santíssima Mãe o papel de mediar todas as graças que o Senhor oferece por nós. Também a Virgem Maria, proclamada Mãe de Deus no início do ano, se levanta por nós para mediar todas as graças que serão concedidas pelo Senhor em nosso favor ao longo desse ano de 2022. Vocês já repararam que sempre no início do ano, 1º de janeiro, tem quase que uma tradição, é um hábito, né, de fazer muitos propósitos. As pessoas se reúnem e fazem muitos propósitos para esse início de ano. E por melhores que sejam os propósitos, a possibilidade de cumprimento deles depende, é muito variada, né? De pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância e de propósito para propósito, né? É preciso dizer. Mas uma coisa é certa. No dia em que apresentamos os nossos propósitos ao Senhor, a Santa Mãe de Deus se levanta por nós e a Igreja se levanta diante do Senhor para honrar a Santa Mãe de Deus. O que isso tem a ver, Padre, uma coisa com a outra? Bom, é bem verdade que a maioria dos propósitos feitos no primeiro dia do ano são propósitos um tanto quanto superficiais e até banais no que diz respeito à vida eterna, né? São quase sempre propósitos relacionados à nossa vida social, ao nosso bem-estar pessoal, relacionados à qualidade de vida para o início daquele ano, ao menos, propósitos relacionados com objetivos mais imediatos, quase sempre de curto prazo, alguns objetivos de médio e longo prazo, mas nem sempre muito bem preparados, né? A gente tem que fazer um propósito sobre uma realidade que a gente já se preparou. Se a gente faz o propósito e ele não se preparou para aquela realidade a qual o propósito se orienta, meu amigo, não vai dar certo. Nos próximos meses você vai ter que adquirir os instrumentos ou então as condições, ou viver as passagens, adquirir, enfim, né? Aqueles instrumentos que vão ser fundamentais para poder consolidar o propósito. Normalmente o propósito é apresentado, né? A tradição é apresentar publicamente esse propósito, ao menos declará-lo, né? Então você declara quando você já tem os meios, né? Tem um propósito de por exemplo, realizar uma viagem esse ano, mas bom, não tenho nenhum emprego, é complicado, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma série de elementos construídos, a gente já apresenta o propósito. Mas enfim, o que o padre estava querendo observar aqui é, primeira coisa, vamos tentar fazer algo de especial. Nesse primeiro dia do ano, acabamos de falar sobre o itinerário de amizade na qual o Senhor nos conduziu. E acabamos de comentar que o primeiro dia do ano começa com a igreja que se levanta para celebrar a solenidade da Santa Mãe de Deus, aquela que é medianeira de todas as graças e também aquela que nos leva ao encontro de seu Filho, o modelo
para o coração de todos os cristãos. Todas as virtudes que estão presentes no coração da Virgem Maria, o Senhor quer ver presente no coração de seus filhos. São Luís Grignon de Montfort escreve que tudo aquilo que o Senhor concedeu à Virgem Santíssima, ela tem no coração o propósito de ver concedido em favor de seus filhos. 1. E 2. Todas as virtudes que o Senhor colocou com exuberância sobre o coração da Virgem Santíssima e na máxima perfeição, ela dispõe em nosso favor, de maneira que não apenas deseja que essas virtudes estejam por nós, mas ela zela para que sejam derramadas essas graças do céu em nosso favor. Então, olha aqui, meus irmãos, o propósito que a Santa Mãe de Deus tem por cada um de nós nesse ano. No primeiro dia do ano em que vamos rezar a solenidade da Santa Mãe de Deus, a Virgem Santíssima no céu intercede por nós para que o nosso coração esteja mais unido ao coração de seu Filho. E como as virtudes excelsas que o Senhor colocou no coração da Virgem Maria foram causa de alegria para o coração do Pai, a Virgem Santíssima intercede e se compromete a zelar por nós, para que essas virtudes também estejam vivas e fecundas no nosso coração, de maneira que seja glorificado Deus e a alegria do coração do Pai seja grande. Olha o propósito da Santíssima Mãe, que tantas graças recebeu do Senhor e que tanto amor tem pelo Senhor, e agora, possuidora desses tesouros, dispõe-se ao propósito de cuidar de cada um de nós. Durante esse ano de 2021, o Senhor nos entregou muitas coisas, e uma delas, que o Padre acabou de falar, é a amizade com Ele. Ele estreitou o nosso laço de amizade. Ele nos deu a chance de mergulharmos mais no conhecimento da Palavra de Deus, na vida dos sacramentos, crescemos como família, aprendemos a tratar de uma maneira mais iluminada as pessoas da nossa casa, o marido, a esposa, os filhos. Recuperou-se em nosso coração o zelo pelas coisas de Deus. Nos tornamos mais sensíveis aos acontecimentos de Deus. Ou seja, todos esses tesouros o Senhor nos concedeu durante o ano de 2021, para que hoje pudéssemos agradecer e também nós, agora que temos esses instrumentos, e o nosso coração se enche da alegria de sermos amados por Deus, apresentarmos um propósito em favor da vida eterna no dia de amanhã. Estão entendendo? Está se compondo agora a motivação que o Padre está querendo apresentar? Fazermos um propósito em favor da vida eterna amanhã, e um propósito relacionado não só às necessidades e contingências desse tempo, mas um propósito diante daquilo que o Senhor nos apresenta, o chamado à vida eterna, um propósito em favor da santidade. Qual o teu propósito para o dia de amanhã, que vai ser declarado no itinerário da santidade? O propósito de rezar com mais zelo, o propósito de praticar mais a piedade, a caridade. Qual propósito vem no seu coração para se tornar algo oferecido ao Senhor, essa é a oferta, oferecido ao Senhor durante esse ano de 2022. Senhor, nesse ano eu quero lhe oferecer isso. E a gente vai ver agorinha 2 textos, um texto de São Columban Marmion e um texto de São Bernardo, que nos ajudam a compreender essas duas realidades. Essa grande amizade e tudo aquilo que o Senhor nos concedeu em maneira sintética, e tudo que Ele fez, o grande amor que Ele tem por nós, né? Nós hoje somos chamados, no dia 31, a olhar a nossa história e ver todos os dons e tesouros que o Senhor nos concedeu e
outra vez sentir o coração se aquecer de amor, para amanhã, primeiro dia do ano, apresentarmos sim, por que não um propósito, mas não um propósito fútil, não um propósito aplicável somente às necessidades materiais ilimitadas desse tempo presente, porque o Senhor nos chama para uma realidade eterna e nós caminhamos já desde agora em direção a essa realidade eterna. É preciso que tenhamos propósitos mais vigorosos, propósitos mais significativos que envolvam a nossa vida por inteiro, que não se limite somente nas conquistas daquilo que é oportuno para esse tempo, cuja falta não é que vai ser decisiva para a eternidade. Precisamos nos propor a poder cumprir, né, propósitos que de fato ecoem na eternidade. E fazendo a memória do amor de Deus, olhando os tesouros que Ele nos entregou durante esse ano de 2021, me parece que podemos, ao lado da Santa Mãe de Deus e com a certeza de que ela olha por nós, apresentarmos ao menos um ou dois bons propósitos para a nossa vida espiritual. Mas disso vamos falar amanhã. Vamos aproveitar agora para, com esses dois irmãos na fé, olharmos juntos esse que é o chamado do Senhor para nós no tempo do Natal. Olha o que nos escreve sobre o amor do Pai por nós, o que nos escreve São Bernardo, comentando a respeito da encarnação de nosso Senhor, que hoje no Evangelho, prólogo de São João, fala do mistério da encarnação. Diz São Bernardo, ele veio na carne para se revelar aos que eram de carne, de modo que ao aparecer sua humanidade, sua bondade fosse então reconhecida pelos homens. Olha que coisa linda, meus irmãos. Na humanidade de Cristo se reconhece a bondade divina. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí o que, padre? O que você está falando? O quanto a minha e a sua humanidade, iluminada pela ação do Espírito Santo, o quanto a minha e a sua humanidade, transformada pela vida nos sacramentos, o quanto a minha e a sua humanidade, modeladas à luz da palavra de Deus e colocadas nessa forma santíssima da Virgem Maria, o quanto a minha e a sua humanidade, submetida a todos esses tesouros de Deus, expressa a bondade divina. Estão vendo? Isso aqui já pode amadurecer numa meditação pessoal, né? Faz depois, se recolhe um pouquinho. Quem sabe o bom propósito para o ano de 2022 é ecoar, ter esse cuidado de fazer com que a sua humanidade possa expressar o máximo possível a bondade de Deus. Senhor, eu quero ser a expressão viva da sua bondade, ajuda-me. E isso começa com um grande ato de ação de graças por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. A humildade com que Jesus abraça a nossa humanidade para si, isso já me fala sobre a delicadeza de abraçar a humanidade com todos os limites do meu irmão, a humanidade do meu irmão. Eu abraço com todos os limites, olhando o amor com a qual o Senhor abraçou a nossa humanidade. Não abraço de qualquer jeito. Abraço olhando para a forma como Ele nos abraça. Abraço aprendendo no abraço do Senhor a minha própria humanidade, como abraçar a humanidade ferida do meu irmão. E nisso eu me torno a expressão da bondade de Deus, conhecida pelos homens. Continuando o texto. Com efeito, depois que Deus manifestou sua humanidade, sua bondade já não podia ficar mais oculta em meio aos homens. Como poderia expressar melhor sua bondade por nós, senão assumindo a minha carne? Olha que lindo, meus irmãos. Que outra forma nós podemos expressar um coração bondoso pelo próximo, se não abraçarmos a sua humanidade em toda a sua fragilidade e beleza. Beleza não por conta do pecado que está ali presente, porque essa é a expressão bruta é a expressão feia dessa humanidade. Mas a beleza está no fato de que o Senhor abraça essa humanidade e ela
A ela foi destinada a redenção e a graça do Espírito Santo para que ela se torne linda, esplendorosa. Então, quando abraçamos a humanidade ferida, maltratada do nosso irmão, quando o acolhemos com misericórdia em sua humanidade tão limitada e cheia de erros, a gente não está aprovando os erros, mas a gente está declarando a esperança que foi entregue a ele e por ele. Primeiro por ele, e a ele agora se confirma por uma segunda vez, pois a primeira vez foi no batismo, e uma segunda vez se confirma agora no seu gesto, na forma como você o acolhe, na forma como você o ama. O Senhor está renovando o testemunho desse amor, bondade que Deus propõe. Sem a bondade de Deus, nada pode mudar na nossa vida. E se a gente traz isso também para o campo da psicologia, sem um abraço de amor, dificilmente o que há no homem muda, porque lhe falta uma esperança válida. Continuando o nosso texto. Poderá haver prova mais eloquente de sua misericórdia do que assumir a nossa miséria? Poderá haver maior prova de amor do que o Verbo de Deus se tornar como a erva do campo por nossa causa? Senhor, que é o homem para dele assim lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Por isso compreenda, meu irmão, o homem até que ponto Deus cuida dele. Reconheça bem, meu irmão, o que Deus pensa e sente a seu respeito. Não perguntes, ó meu irmão, por que sofres, mas porque ele sofreu por ti. Vendo tudo que fez em teu favor, considera o quanto ele te estima, e assim compreenderás, eu te asseguro, a sua bondade através da sua humanidade. Quanto menor se tornou em sua humanidade, tanto maior se revelou em sua bondade por nós. Quanto mais se humilhou por mim e por ti, tanto mais digno é agora do nosso amor. Diz o apóstolo, apareceu a bondade e a humanidade de Deus, nosso Salvador. Na verdade, como é grande e manifesta a bondade de Deus por nós em todas as partes. Olha que lindo! E dá-nos uma grande prova de bondade aquele que quis associar a humanidade ao nome de Deus para sempre. Oh, meu irmão, ouvindo essas palavras de São Bernardo, como não sentir o coração ser tocado por uma ternura tão grande, de um Senhor que se faz tão próximo por nós? E olha aqui um propósito amadurecendo, porque nós conhecemos e experimentamos essa bondade de Deus ao longo desse ano, de muitos modos e maneiras. E agora, no último dia do ano, o Senhor nos traz, olha, recorda-te disso, e nos apresenta palavras tão doces e tão significativas como essa de São Bernardo. E junto a elas, agora falando sobre uma outra virtude, porque essas duas virtudes são próprias do coração de Maria, que amanhã celebraremos a solenidade da Santa Mãe de Deus, a humildade. Falamos da bondade, agora da humildade. Olha aí, pode ser um outro propósito importante para esse ano de 2022. Escreve o beato Columba Marmion. Uma das maiores revelações que nosso Senhor nos fez com sua encarnação é o desejo imenso que Deus tem de se comunicar às nossas almas para ser a nossa felicidade. Sim, Ele quer ser a felicidade do coração de cada um dos homens. Olha, meus irmãos, o Senhor não quer só nos fazer felizes. A gente pede ao Senhor, em muitos dos propósitos do início de ano, na verdade, coisas que nos assegurem uma certeza de felicidade. Ninguém pede desaventura, né? Ninguém pede revés na vida no dia 1º.
A gente pede coisas que nos assegurem ao menos uma experiência breve de felicidade. Meu amigo, Deus quer ser a sua felicidade. Olha o que está dizendo São Columba Marmion. Ele não quer apenas te dar momentos de felicidade. Ele quer ser aquela realidade perene, a alegria do teu coração. Ele quer ser o tudo que te basta. Se pegamos a Santa Madre e se pegamos São Paulo, que nos fala essa palavra. Continuemos. Deus podia ter permanecido para toda a eternidade na solidão fecunda da sua divindade, una e trina. Ele não precisa da criatura, pois não falta nada àquele que é a plenitude do ser e a causa primeira de todas as coisas que existem. Só tu és a minha felicidade, escreve o salmista no Salmo 15. Tendo, porém, decretado na liberdade absoluta e imutável da sua vontade soberana, dar-se Ele mesmo a nós, tem um desejo então infinito de realizar essa vontade e ser por nós o dom necessário. Podemos ser tentados por alguns instantes a pensar que Deus é indiferente, que o seu desejo de se comunicar é uma coisa vaga e desprovida de até mesmo uma certa eficácia. Mas isso são concessões humanas, são compreensões humanas. Imagens da nossa fraqueza, da fraqueza da nossa natureza, que é muitas vezes instável, impotente e muito limitada ao pensar, inclusive, o que é bom para nós mesmos. Olha que grande verdade ele está nos dizendo. Nisto, como em tudo o que diz respeito à vida sobrenatural, nós não devemos deixar-nos conduzir pela nossa imaginação, pois arriscamos de andar por estradas equívocas. Mas é preciso deixarmos-nos guiar pela luz da revelação. Quando queremos conhecer a vida divina, é a Deus que devemos escutar e a sua palavra. É para Cristo que devemos voltar-nos atentamente, para o Filho bem-amado que está no seio do Pai e que nos revelou os segredos divinos. E o que nos diz ele então? Que Deus, ele amou tanto o mundo que lhe entregou o seu próprio Filho unigênito. E por que ele assim o fez? Para ser a nossa justiça, a nossa redenção, a nossa santidade, a nossa felicidade. Porque Deus nos ama, porque deseja unir-se a nós com um amor sem limites e uma vontade eficaz, de maneira que nós o escolhamos e o tomemos para ser. Oh, meu irmão e minha irmã, aqui voltamos ao que ouvimos esses dias. Deus espera ser recebido por nós e se tornar o nosso tesouro. Que nós possamos olhar a humildade do gesto de Deus em nosso favor e também buscarmos Ele que tem nos concedido de maneira abundante a luz da revelação. Cada vez que meditamos, como fizemos esses dias, os mistérios, por exemplo, do Santo Rosário, durante os 2 primeiros capítulos de Lucas, nós estamos mergulhando na beleza, no fascínio da revelação. E nisso, nosso coração vai se tornando sempre mais desejoso das coisas de Deus. Bom, aqui encerramos a nossa meditação do dia 31 e nos preparamos para o solene canto do Te Deum, que em muitas igrejas será cantado pelas comunidades dos fiéis. O padre vai recitá-lo, então, eu vou aproveitar agora, a gente termina a nossa meditação com a leitura do canto do Te Deum. Deixa eu pegar aqui no próprio aplicativo da Liturgia das Horas. Pronto, está aqui diante de mim. E nós encerramos a nossa meditação fazendo a leitura do canto de ação de graças a Deus. A vós, ó Deus, louvamos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. A vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma virgem a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus, do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio aos vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o. Regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia fiéis, vos bendizemos. Louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós, que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós a minha esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.